Olá, eu me chamo Cibele Aparecida e juntamente com a minha equipe, que é composta pela Crislaine Estácio, pela Ivana Nobre, pelo Manuel Flávio e pela Amanda Santos, iremos falar um pouco sobre a historiografia literária brasileira, o parnasianismo e o simbolismo, e espero que você goste. Parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na França na metade do século XIX. Ele se desenvolveu na literatura europeia e depois chegou aqui no Brasil. Esta escola literária ela foi uma oposição ao romantismo, pois representou a valorização da ciência e da razão do que a tradição. O nome parnasianismo se deve ao termo Parnasos, que significa o lar das musas da mitologia grega. E esse estilo retomou conceitos da antiguidade clássica, como o racionalismo. Agora eu vou falar como que o parnasianismo chegou no Brasil e, consequentemente, o contexto histórico. Bom, o parnasianismo ele chegou no final do século XIX, quando a monarquia brasileira estava em decadência. Nesse contexto, os movimentos abolicionistas e republicanos rivalizavam entre si com a parcela conservadora da sociedade brasileira, que apoiava a monarquia e a escravidão. Então, o país tomou um novo rumo quando, em 1888, ocorreu a abolição da escravatura. E logo em 1889 aconteceu a proclamação da República. Entretanto, essa república foi governada por militares e o país ficou refém do ditador Floriano Peixoto. Assim, o parnasianismo surgiu nos últimos anos de disputa entre os monarquistas e os republicanos, como uma alternativa para o romantismo, que vigorou na maior parte do Brasil Império, que foi o período entre 1822 a 1889. Principais características do parnasianismo. Realismo. O escritor parnasiano trata os temas se baseando na realidade, deixando de lado o subjetivismo e a emoção. Impessoalidade. A visão do escritor não interferia na abordagem dos fatos. Valorização da estética e busca da perfeição. A poesia era valorizada por sua beleza em si e, portanto, deveria ser perfeita do ponto de vista estético. O poeta evitava a utilização de palavras da mesma classe gramatical em suas poesias, buscando tornar as rimas esteticamente ricas. O uso de linguagem rebuscada e vocabulário culto. Temas da mitologia grega e da cultura clássica eram muito frequentes nas poesias parnasianas. Também foram trabalhados temas ligados à realidade e a fatos históricos. Preferência pelos sonetos, composição poética formada por 14 versos. Valorização da metrificação, o mesmo número de sílabas poéticas era usado em cada verso. As poesias são detalhadas e descritivas. No tema Autores e Obras, Teófilo Dias, um autor que viveu de 1854 até 1888, deu início ao parnasianismo no Brasil quando ele publicou a obra Fanfarras, em 1882. Teoricamente, esse movimento durou até o surgimento do simbolismo, em 1893, mas na prática, após essa data, alguns poetas continuaram a fazer versos nesse estilo. Os principais autores do parnasianismo brasileiro são Alberto de Oliveira, de 1857 até 1937, Raimundo Correia, de 1859 até 1911, Olavo Bilac, de 1865 até 1918, Vicente de Carvalho, de 1866 até 1924, e Francisca Júlia, de 1871 até 1920. Dentre as principais obras do parnasianismo brasileiro, nós podemos citar Sonetos e Poemas, de Alberto de Oliveira, Versos e Versões, de Raimundo Correia, Poesias, de Olavo Bilac, Ardentias, de Vicente de Carvalho, e Mármores, de Francisca Júlia.
Os autores Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia são considerados a tríade parnasiana, e eles podem ser vistos juntos nessa foto. Exemplo de obras dos três principais autores do parnasianismo: Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia. Soneto Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira. Estranho mimo elevado. Vinho, casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o marmó luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele puserá o coração doentio, em rubras flores de um sútil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. E a arte em pintá-la, ajeita acaso venha. Sentiam não sei e com aquele chi, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Soneto Língua Portuguesa, de Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo, e na ganga impura, a bruta mina entre o cascalho vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto langor, lira singela, e tens o tron e o silvio da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude doloroso idioma, em que na voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, um gênio sem ventura e um amor sem brilho. Soneto As Pombas, de Raimundo Correia. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em mano e em revoada. Também nos corações onde amontoam os sonhos, um por um, celeres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Introdução ao simbolismo. O simbolismo é uma estética literária que surgiu na França no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. O movimento simbolista foi iniciado por Charles Baudelaire na França, com sua obra chamada As Flores do Mal, em 1857. O individual entra em destaque nas obras dos simbolistas devido ao interesse pelas coisas particulares e à desvalorização dos atributos da realidade. Buscava por meio da palavra a conexão entre o mundo material e espiritual. Tinha temáticas transcendentes e metafísicas. O final do século XIX, o século do nascimento do simbolismo, foi marcado pela derrota da França na guerra contra a Alemanha, mudando uma coleção de ideias e conceitos já existentes na arte naquela época. Trazendo influências do romantismo, o simbolismo traz de volta o abandono da objetividade e o retorno da subjetividade, o predomínio das emoções sobre a racionalidade, só que dessa vez emoções como dor, solidão e revolta. Na década de 1880, os autores que ainda possuíam ideias do parnasianismo eram desprezados por causa da estrutura métrica e regrada de suas obras. Em 1886,
O termo simbolismo foi consagrado para designar a nova escola após a publicação de um jornal francês, que podemos ver no slide. No Brasil, o maior marco para o início do simbolismo foi a fundação da Academia Brasileira de Letras, no dia 20 de julho de 1897. Só contextualizando como o simbolismo surgiu no Brasil, ele surgiu após a abolição da escravatura e a proclamação da República simultaneamente. Nesse contexto, havia miséria dos escravos libertos, que se tornou um problema social, étnico e social que se estende até hoje. E, além disso, tiveram vários outros conflitos políticos que foram ocasionados pela ditadura empreendida pelo Floriano Peixoto, que era o então presidente do Brasil naquela época, que durou de 1891 a 1894. Além do mais, estavam existindo vários problemas sociais, principalmente no Nordeste, e esses problemas eram relacionados à seca, que foi que levou à Guerra de Canudos, que aconteceu de 1896 a 1897. Então, com isso tudo acontecendo, vários artistas tiveram que recorrer à fuga da realidade. E a vida como ela é já não interessava mais a esses artistas, porque a realidade estava muito cansativa. Então, assim, eles criaram um movimento que fugisse da realidade e que a fantasia fosse seu principal foco, que foi o que aconteceu. Suas principais características são valorização do subjetivismo, que no caso é o simbolismo, que enfatiza a importância das emoções, dos sentimentos, das experiências pessoais do autor, em detrimento da objetividade e da racionalidade. Também tem o uso dos símbolos. Nesse caso, os símbolos eles são elementos que representam ideias, sentimentos ou conceitos abstratos, em vez de sua aparência física. O simbolismo utiliza símbolos para expressar o inexprimível, o invisível e o inexplicável. Também existe a busca pelo misterioso e pelo oculto. O simbolismo valoriza o mistério, o inexplicável e o sobrenatural, muitas vezes em contraposição à ciência e à racionalidade. Existe também a valorização da musicalidade da linguagem. Os simbolistas valorizavam a sonoridade das palavras e das musicalidades da linguagem, criando uma poesia que se assemelhava à música. E por último, temos o estilo ornamental. O simbolismo também valoriza a estética e a beleza da forma, muitas vezes criando um estilo ornamental, com elementos decorativos e detalhes luxuosos. E obras. O simbolismo foi uma tendência literária que nasceu na França, com as teorias estéticas de Charles Baudelaire, e floresceu principalmente na poesia em diversas partes do mundo ocidental no final do século XIX. As principais autores do simbolismo brasileiro foram Cruz e Souza, 1891 a 1898, Alfonso de Guimarães Filho, 1870 a 1921, Augusto dos Anjos, 1884 a 1914, Camilo Peçanha, 1866 a 1926. Algumas principais obras do simbolismo brasileiro foram de Brocqués, 1893, que foi criado por Cruz e Souza. Centenário das Dores de Nossa Senhora, 1898, criado por Alfonso de Guimarães Filho. Eu, 1912, por Augusto dos Anjos. Clepsidra, 1920, por Camilo Peçanha. Aqui embaixo estão algumas imagens dos autores e obras. Veja abaixo o poema Antífona do livro de poesias Brocqués, de Cruz e Souza. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas. Brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Horas do ocaso,
trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpcios venenos, sutis e suaves mórbidos, radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis edênicos aéreos. Fecundai o mistério destes versos, com a chama ideal de todos os mistérios, do sonho às mais azuis diafanidades. Bom, esse foi nosso trabalho. Aqui estão as referências para essa pesquisa. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima!